Pra gente já ter os primeiros destaques, quero receber de volta o nosso setorista corintiano, que esteve fora dos donos da bola, pelo menos em presença, né? Setorista corintiano ou setorista do Corinthians? Acho que são sinônimos, né? Ou não? Sei. Nem sempre, né? Setorista do Corinthians, Luiz Fabiani, que volta de BH com os 3 pontos, não, com uma vantagem na Copa do Brasil. Fala, Fabiani. Fala, Miliose, tudo certo? Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes. Que resultado, hein? Que resultado do Corinthians e, claro, comprova que, de fato, isso serve de crítica ao elenco. Talvez muitos interpretem que não seja o momento pra criticar o elenco, mas que, de fato, esse grupo de jogadores do Corinthians escolhe jogos, né? É muito claro que a mudança de postura ficou acima de qualquer tipo de mudança tática do Corinthians pro jogo. Muita preguiça, cara. A gente pega jogos recentes do Campeonato Brasileiro, esse mesmo Corinthians que atropela o Cruzeiro no Mineirão é o que perdeu pro Ceará dentro de casa, é o que perdeu pro rebaixado Fortaleza, entre outros, empatou com o Juventude, enfim. Mas o que eu senti taticamente que o Dorival fez foi que ele dobrou a marcação nas laterais. O Corinthians costuma jogar com o losango de meio campo, né? Então tem uma fragilidade para acompanhar o ataque pelas alas do adversário, porque não consegue dobrar por ali, não tem um ponta para recompor. E nesse jogo, o Dorival foi muito bem, muito corajoso, a gente tem que destacar isso, em abrir mão do Garro. Porque não era jogo pro Garro. O jogo pro Garro é quando o Corinthians vai ter a bola nos pés, que ele vai receber em boas condições para bater de fora ou para dar um último passe. Ele abre mão do Garro para ter 2 jogadores de recomposição no sistema defensivo. O Carrilho pelo lado direito e o Bidon pelo lado esquerdo, mais à frente estando o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Até trago a informação, o Yuri Alberto ainda como dúvida, tá? Pro jogo de volta. Sentiu um desconforto na virilha que já vem atormentando ele há algumas semanas. Vai passar por exames, aliás, já passou por exames, mas o Corinthians fará mistério a respeito da situação clínica dos seus jogadores até domingo. Tanto o Yuri, que jogou a ida, quanto o Ranielli, que ficou fora, viajou a Belo Horizonte, mas viu o jogo dos camarotes. Se voltar, eu acho que o Ranielli vai acabar sendo titular do time. Ele é tido como uma peça importante e o Yuri Alberto certamente jogará se estiver em condições para isso. Caso o Yuri não jogue, a opção deve ser pelo Guinegão, que passou os 90 minutos no banco no Mineirão, ou pelo Vitinho, que entrou bem, quase fez um golaço o Vitinho, hein? Deu uma caneta no Fabrício Bruno. Vem jogando bem o Vitinho. Essa que é a verdade. Gostei muito também do jogo do Memphis Depay, para além do gol, foi um cara participativo, chamou o jogo para ele. Um jogo perfeito do Corinthians e dos 11 jogadores em campo. A gente tava falando do bastidor, né, Miliose? Maicon. Talvez o melhor jogo dele desde que ele voltou lá em 2022, tá? E eu já era contra esse retorno, viu, Fabiane? Porque o Maicon teve lesões, teve problemas que o tiraram de campo durante muito tempo. Problemas físicos. Mas não conseguiu fazer grandes jogos, sentiu o Maicon pesado e às vezes até atrapalhando ali um ritmo do Corinthians que precisava ser um pouquinho mais veloz, mais ágil. Mas dessa vez, realmente, o Maicon conseguiu se achar. É um jogador agora importante pro time do Corinthians que precisava ali de alguma mudança em relação ao time que vinha jogando. O Maicon foi esse termômetro. Apesar de não fazer um grande ano, como todo o time do Corinthians não faz, é um jogador de destaque. Eu queria voltar no que você falou em relação a Dorival Júnior, porque a escolha de deixar o Garro fora do jogo, você falou, ele abre mão do Garro. De que Garro que ele abre mão? Ele abre mão do Garro que não estava agregando em nada, né? Exatamente. Mas ainda assim, ô Miliose, a gente poderia falar que o Memphis não vem agregando bastante, certo? Porque havia uma insatisfação. E ele coloca o Memphis porque jogo grande é para jogador grande. Então o cara que recebe mais, que é cobrado para decidir, tem que estar lá para decidir. O Garro foi realmente uma opção técnica e tática e surpreendeu a todos, porque em nenhum momento da temporada, mesmo com o Garro mal, se cogitou ele no banco. O Corinthians jogou com 4 volantes, né? Sim. Então isso é uma alternativa tática bastante ousada, diferenciada, e um Cruzeiro que claramente foi pego desprevenido desde os primeiros minutos, porque o Cruzeiro é um time que joga de forma muito intensa no primeiro tempo e não consegue corresponder no segundo. Acaba baixando muito a parte física, porque ele marca lá em cima, ele joga no contra-ataque, transição toda hora, então a perna começa a pesar. E foi assim ao longo do Brasileirão. Exato. O Corinthians controlou o Cruzeiro nos primeiros 20, então ele tirou aquilo que o Cruzeiro tinha de mais forte, o Corinthians criou chances claras antes de marcar o gol, e aí marca o gol, naturalmente baixa, e o Cruzeiro tenta ir pra cima. Mas o Hugo termina o jogo sem fazer uma grande defesa, né? É verdade, verdade. Aliás, teve uma quando tava 0x0 ainda, que o Matheus Pereira ficou cara a cara com ele e ele defendeu. Mas foi uma exceção, num abafa ali do Cruzeiro. No mais, um resultado gigante do Corinthians, mas não tem nada a ganho. O jogo em Itaquera vai ser outra batalha muito dura. Até porque eu não lembro, Fabiane, a última vez em que o Corinthians fez 2 jogos de intensidade e 2 jogos de qualidade de forma simultânea, assim, seguidos. Vai ser um desafio pro Dorival, porque, claro, a intensidade necessária para uma Copa do Brasil, os jogadores sabem qual é. Um time que já foi campeão esse ano, venceu o Campeonato Paulista, entendendo a grandeza dos jogos.
Mas saber jogar esse tipo de partida é sempre um desafio, ainda mais contra um adversário que tem um bom técnico, tem um bom elenco, melhor que o do Corinthians e que pode armar alguma coisa diferente na Neoquímica Arena. O Timão vai ter que ser muito inteligente e jogar, né? Não adianta você entregar a bola pro Cruzeiro e apostar no 0-0, porque você assume um risco muito grande, ainda mais na sua casa, diante do seu torcedor. Tem que jogar bola, buscar vencer o jogo e fazer um gol, que aí sim você complique muito a vida do Cruzeiro. E você viu o Vijalba, cara? O zagueiro do Vijalba. Cruzeiro? Problema ligamentar no tornozelo. É mesmo, não cara? joga a volta. Ele saiu no intervalo do jogo contra o Corinthians, mas chama atenção que ele jogou 10 minutos com o ligamento do tornozelo rompido. Ficou em campo, então mostrou muita garra, tá sendo valorizado por isso. Não vai jogar, o Jonathan Jesus vai ser titular na Neoquímica Arena. E o Lucas Romero tomou um terceiro cartão amarelo, também não enfrenta o Corinthians. Aliás, esse cartão amarelo motivo de ofício enviado pelo Cruzeiro à CBF, questionando a arbitragem no gol do Memphis, um suposto toque de mão, e pelo terceiro cartão amarelo do Lucas Romero, na visão do clube, injusto. Eu vou concordar, achei que o gol do Memphis deveria ter sido anulado, mas a arbitragem não tinha acesso à imagem divulgada pelo Cris Sevieri, ex-videomaker do Corinthians, atualmente, salvo engano, trabalha de forma autônoma, essa imagem que ele conseguiu ter atrás do gol. Não tem como a gente colocar a culpa na arbitragem dessa vez. O recurso de vídeo poderia ser melhor executado, poderiam ter mais câmeras, mais imagens e mais tempo de análise. Acho que, para além disso, a gente sempre critica o profissional também que está envolvido, mas não é esse o caso. Realmente passou pelo radar ali. E o Memphis, cara, pra achar uma câmera em que o Memphis não tá escondido atrás do Fabrício Bruno pra ver esse toque era difícil também. E foi milimétrico o toque, né? Porque ele Sim. não conduz a bola com a mão, né? A bola raspa na Ele mão. cabeceia a bola, Isso. ela raspa na mão e sobra pra ele. Se ele não fosse o jogador que faz o gol, acho que não haveria debate, né? Porque aí a regra Sim. é outra. Como ele fez o gol, a regra é muito objetiva, tocou na mão, seja onde for, o gol tem que ser anulado. Assim, convenhamos, não tira muita vantagem ali, né? Eu pelo menos enxergo dessa forma. Mas o importante, talvez o principal gol dele no Corinthians, e somado ao gol que ele fez contra o Palmeiras nessa mesma Copa do Brasil, né? Sim. Agora os números do cara são bons, né? A gente contesta bastante talvez a regularidade do Memphis. Mas, cara, quantos jogadores do futebol brasileiro tem esse duplo-duplo? Que é 2 dígitos de gols e 2 dígitos de assistência. Pouquíssimos. Ele e o Arrascaeta. Ele tem 11 gols e 10 assistências. Ele é vice-artilheiro e líder o principal garçom. E se for levar em conta a temporada dele pela seleção, os números são ainda melhores. São Claro. 20 gols no ano, é isso? Somando com Somando a seleção. tudo, deve ser mais ou menos por aí. Deve ser mais ou menos por aí. Eu vou puxar o número, porque muito se fala que ele rende mais na seleção, e ele mesmo já respondeu sobre isso. Ele falou, claro, a seleção holandesa tem jogadores melhores do que o Corinthians. Não tá errado. Não tá. Então, ó, no Corinthians são 21 participações em gol, e na Holanda são 12, 8 gols e 4 assistências. Então, 19 gols e 14 assistências no ano. Nada mal, né? Nada mal. Pois é, e coroando essa temporada com o título ainda, tudo pra fazer um grande ano, o nosso Memphis Depay.